Boa noite, galera! Pedro Gabriel entrando aqui ao vivo mais uma vez, gravando direto de São Vicente aqui na Baixada Santista. Eu já falei aqui, sou Pedro Gabriel, um especialista em ansiedade e superação de traumas. E como sempre, todo domingo às 10 horas da noite tem uma live, sempre para poder trazer um assunto que seja de interesse meu e interesse de você que está aí do outro lado, sempre trazendo algumas questões de clientes que trazem e questões que vão surgindo ao longo dos dias, né, ao longo da vida. E eu chego aqui no final de semana e resolvo falar um pouquinho sobre alguns desses temas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que é que eu estou sempre me metendo em relacionamentos tóxicos, né? Por que que algumas pessoas têm como se fosse um padrão, né? Sempre parece que o relacionamento é tudo igual. Eu conheço gente que desistiu de se relacionar, que já falou que não quer ter namorado, não quer mais ter namorada, não quer casar, não quer ter mais nenhum tipo de relacionamento porque cansou, porque fala que é tudo igual, então não faz sentido ela tentar se relacionar com outras pessoas. E algumas até mesmo falam que isso é algo principalmente para o autoconhecimento, e eu acho isso muito importante. Por que é importante às vezes a gente conseguir parar e ficar literalmente, vamos ficar solteiro? Porque nesse momento às vezes é um momento que a gente começa a perceber talvez algumas das nossas carências, alguns dos nossos medos, sabe? A necessidade de estar com outra, a gente começa a ver os gatilhos, o que é que dispara essa vontade de estar com outra pessoa, né? Quando a gente está ali sozinho, quando a gente começa a encontrar, eu falo, são aqueles nossos pequenos vazios. E como eu falei aqui no início, por que algumas pessoas estão sempre entrando dentro de relacionamentos que elas dizem, né? Elas consideram esses relacionamentos tóxicos? A gente vive diversos padrões que vão se marcando ao longo da vida, né? E sempre eu vou trazer desde lá do início, como é que essa história toda começou. Você não resolveu, opa, quer saber? Ou você não nasceu com um dedo podre, como algumas pessoas acreditam, que tem um dedo podre para escolher ou um parceiro, ou às vezes para escolher uma parceira. Então, homem não é tudo igual, mulher também não é tudo igual. Nada disso, mas tem uma questão que é fato, que provavelmente talvez você esteja sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamentos. E não só atraindo, esteja construindo, isso é fato. Os relacionamentos eles não vêm prontos para lá e você vai no mercado e compra, opa, eu quero esse tipo de relacionamento. Ele não vem assim pronto, você constrói esse relacionamento. Entende? E como você constrói algo, de verdade você está colocando algo que é seu ali, é a tua cara, você está fazendo aquilo a partir da matéria-prima que você tem dentro de você mesmo. Então isso esse relacionamento, seja tóxico ou não, é porque tem algo aí dentro de você que está sintonizado nessa frequência, né? Ou atrair essas pessoas que sejam brutas ou que te controlem, ou que você sente que elas não estão nem aí para você, ou que elas não te dão atenção, ou às vezes você se sente desse outro lado, né? Que poucas pessoas têm coragem de dizer, de declarar. Muitas das vezes ela se coloca dentro do relacionamento, mas ela está no relacionamento, mas ela não tem essa disposição de se colocar de verdade lá dentro, né? É como se fosse algo, tipo, eu não consigo ter um relacionamento sério, só tá passando, olá, boa noite, Antônia, seja bem-vinda, uma honra ter você por aqui já chegando. E vamos falar então desde lá do início, né? E sempre, os relacionamentos são essa verdadeira universidade da vida, né? E das nossas emoções, e sempre é um processo que começa a partir de nós mesmos. Sempre dentro do relacionamento a gente está lidando com um grande espelho. Quem está lá do outro lado muitas das vezes está representando algo que é meu, algo que eu vivo, ou algo que está lá gravado no meu sistema familiar, que também faz parte do que eu sou, também faz parte dos meus comportamentos, faz parte das minhas escolhas, dos meus padrões de pensamento, a forma como eu me comporto. E por que eu estou falando isso e já trazendo de família essa questão toda? Porque
antes mesmo de estar disponível para um relacionamento, você começou um bebezinho lá na barriguinha da sua mãe, antes mesmo de nascer, sabe? Antes mesmo de nascer, você já vinha recebendo informações. A emocionalidade da sua mãe e do seu pai, 9 meses antes da sua concepção, já estavam influenciando você. E por que eu digo que elas estavam influenciando você? Talvez você vai pensar, então, você estava falando então, de energias, de espíritos, e que eu já estava ligada, que eu já era um espírito, escolhi meu pai, escolhi minha mãe. Olha, disso eu não posso dizer, sabe? Isso eu não posso dar uma certeza, porque a gente escuta diversos relatos que sim, que você escolheu e você foi atraído como energia para um pai e para uma mãe. Você já estava sintonizado àquela energia que estava ligado àquele relacionamento, né? Então, se aquele casal estava vibrando numa energia de amor, você, como um ser feito de amor, foi atraído e se conectou, né? Entrou lá no ventrezinho da mãe para poder nascer depois. Porém, se você já fosse esse espírito meio de raiva, de briga, não sei o que, você também foi atraído por esse tipo de casal, essa energia, e você foi parar lá. Você escolheu isso. Mas eu não consigo te dizer isso. Eu não tenho uma certeza, sabe? Isso eu posso dizer que entra num processo quase que especulativo, né? Ligado à espiritualidade, ligado às vezes a dogmas religiosos, né? Então, mas não faz sentido eu tentar falar sobre isso. Eu posso trazer de repente um processo que é científico, algo que está provado, que já é marcado, chamado epigenética, né? Isso é, o seu código genético já vem carregando informações que estão lá, estão ligados lá no seu DNA, né? Que o pessoal fala que 90% do seu código genético ele chama que é lixo, mas na verdade essa parte lixo é praticamente onde está escrita essas informações que você vem carregando, né? Dentro do seu sistema familiar e diversas outras informações que, para a ciência clássica, como ela ignora a consciência, né? Então, para eles consideram isso lixo, mas na verdade ali tem uma riqueza de informações. Então, o que acontece? Na hora que você foi fecundado, né? Você estava lá, você foi fecundado na barriguinha da sua mamãe. Você tem que lembrar uma coisa, e isso nem todo mundo sabe, tá? Os óvulos de uma mulher, né? A mulher começa a produzir os óvulos dela, que ela vai liberar durante a vida inteira, lá no momento enquanto ela está no ventre da mãe. O que eu quero dizer é o seguinte: você, antes de ser um bebezinho, já foi um óvulo. E você, como óvulo, foi construído enquanto a sua mãe, olha o tamanho dessa piração, enquanto você, como óvulo, enquanto a sua mãe estava lá na barriguinha da sua avó. O que eu quero te dizer é, você vem carregando informação genética diretamente da tua avó e da tua bisavó e de todos eles, porque afinal de contas é um laço. Eu falo, não é só genético, mas epigenético, porque essa informação está lá. E nessa carga genética também estão gravados os seus mecanismos, o seu funcionamento emocional. Vamos lembrar que o corpo, né, ele é feito, obviamente, é toda uma química, né? Vamos olhar para o processo todo biológico. São hormônios, proteínas, ácidos, diversas coisas ali que estão conectadas, né? E que tem vida e que isso vai formar uma nova vida. E essas emoções que a sua avó estava sentindo lá enquanto estava gerando a sua mãe, essas emoções, essas moléculas das emoções estavam passando pela circulação sanguínea dela e já começaram a construir o seu corpinho. E como isso começa a construir o teu corpo, pensa, são as suas primeiras células, então as informações de como é um relacionamento. Então muitas das vezes a gente vem de uma história familiar, principalmente a gente aqui no Brasil, em que a gente ainda tem muito um fato quase que folclórico, sabe, que as pessoas não levam tão a sério, que fala assim, é comum a gente escutar, a minha avó... o cara falou assim, sua avó eu peguei no laço, minha avó era uma índia que foi catada no laço, mas não consegue se dar conta de o que é pegar uma mulher no laço. Essa mulher foi roubada, essa mulher não escolheu o que ela quis, essa mulher foi
muitas das vezes a gente veio de uma história de escravidão, de todo um histórico de violência e às vezes de não poder escolher um relacionamento em que não tinha essa amorosidade dentro dos relacionamentos e que você vem carregando essa carga genética, né? E vamos lembrar muito mesmo que mesmo que você não tenha sido às vezes um escravo, muitas das vezes essas mulheres não puderam escolher os parceiros, eram os casamentos, vamos dizer assim, acertados, né? Um pai já tinha escolhido, já tinha uma questão de dote, já tinha um monte de histórias ali que às vezes a pessoa não pôde escolher de fato quem seria o parceiro dela, quem seria o marido, a mulher. E aquilo gerou uma marca profunda. Então, enquanto você estava lá como óvulo na barriguinha da sua avó, de alguma forma aquele óvulo que te formou já estava recebendo essas informações lá sobre como me relacionar. Depois disso, a sua mãe nasceu, teve as próprias experiências dela, então teve toda aquela carga emocional que veio da avó, junta com as cargas que vieram da sua mãe, né? E do seu pai. A gente não pode esquecer esses homens que fizeram parte de todo esse roteiro da sua vida, né? Do seu roteiro de nascimento. Quando eles vêm, então você vê lá como na barriguinha da sua mãe começa a se formar toda essa emocionalidade, como estava o relacionamento dos seus pais. Isso tudo vai influenciando como vai ser a tua forma de pensar e a forma de olhar para os relacionamentos. Porque é diferente do que muita gente acredita, que a sua memória está gravada no seu cérebro, isso é uma farsa. A sua memória está gravada no teu corpo inteiro. Entende? Então as suas memórias estão gravadas nas suas faces musculares, na forma como você respira, na qualidade da sua visão, na forma como você escuta, na qualidade dos seus dentes. Essas memórias estão gravadas no corpo inteiro, tanto é que a gente já conhece diversas técnicas, a microfisioterapia, que já trabalha com isso, de liberação de tensões, né? Não só de tensões, mas de marcas que estão lá gravadas na musculatura e nos ossos, articulações. Então, tem as técnicas como a técnica de renascimento, que é realizada através da respiração, e tem diversas outras coisas que a gente vai olhando e que essas cargas emocionais, elas estão gravadas lá no corpinho. Então, Pedro, vamos dizer, Pedro, então você está me falando então um monte de loucura, né? De onde é que veio essas informações, Pedro, que você está me dizendo aí que isso veio lá de trás como se fosse uma maldição e que eu não tenho o que fazer, então eu escolho maus relacionamentos, ou seja, lá o que for, por conta da minha mãe, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha avó. Não. Da mesma forma que eles também estavam simplesmente passando bastão, né? Elas também viveram de alguma forma, também somos vítimas dessas histórias, vamos colocar assim, né? Se a gente for dizer, nós somos vítimas dessas histórias, nós também somos inocentes, né? Somos inocentes e também nós somos algozes, na verdade, quando a gente se coloca como responsável pelas nossas escolhas. É importante a gente lembrar que é impossível ter liberdade, se libertar de qualquer padrão, enquanto você não assume responsabilidade. Enquanto você está achando que a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu pai, ou a culpa é da indústria farmacêutica, sei lá de quem, que você está responsabilizando pela tua vida, você vai continuar patinando. Você só consegue fazer uma mudança e se libertar de um padrão quando você assume responsabilidade sobre as suas escolhas. E dentro disso, aí que entra aquele paradigma, como eu estava falando lá no início da espiritualidade, de alguma forma, você escolheu esse pai e essa mãe para nascer porque eles estavam sintonizados com o que você já vivia, com o que você pensava. Então, o seu corpinho foi se formando, já olhando para toda essa carga emocional, se foi acolhida, se não foi, sabe? Se tinha amor, como é que estava a vida financeira do seu pai, da sua mãe, como é que era isso? Eles tinham casa, eles passaram, sua mãe passou fome, ela se alimentou bem, o seu pai tinha preocupação, ele estava disponível para sua mãe, estava disponível para você. Tudo isso, já no ventre materno, você já vinha aprendendo o que é um relacionamento. E de alguma forma, você estava captando todas essas impressões de fora diretamente pela sua mãe.
Por isso que eu falo, e eu já falei em várias lives aqui, sobre o cuidado que nós deveríamos ter com uma mulher gestante, mas o cuidado para ela, cuidar dela, não que a mulher gestante seja perigosa, mas cuidar dessa mulher gestante, porque está chegando uma vida nova ali, inteirinha, sabe? E é a única, o pessoal até fala, né? É a única nave, né? O único meio de transporte para chegar até a Terra que a gente conhece aqui ainda é o ventre materno. Então tá chegando uma vida nova, a gente deveria cuidar disso, porque não tem a ver só com essa criança que está nascendo, tem a ver com os filhos dela também. Então a gente tem que muito olhar e prestar atenção de como é que esses relacionamentos estão sendo construídos na sociedade, porque a forma como você nasce influencia diretamente os seus relacionamentos. Então eu falei logo no início, por que será que eu sempre atraio relacionamentos tóxicos? Ou por que eu estou sempre nos mesmos padrões? Por que eu nunca consigo ter sucesso na minha profissão? Quando a gente fala de relacionamentos, muitas pessoas olham só para o relacionamento de casal, mas eu estou falando também dos relacionamentos ligados ao seu relacionamento com o dinheiro, teu relacionamento com o teu corpo, teu relacionamento com a tua alimentação. Todos esses relacionamentos pesam e pesam bastante, e você não aprendeu a se relacionar do nada, sabe? E você veio captando informações, veio recebendo informações dentro da sua cultura, dentro do pensamento dos seus pais, da sua mãe, você foi se adaptando. E quando eu falo de você ter ido se adaptando, e muitas pessoas pensam, mas eu sou isso, né? Elas olham para a personalidade delas, né? Que é esse conjunto de comportamentos, e elas pensam, eu sou assim, sabe? Eu sou difícil, são os astros, sabe? Falam até, é porque eu sou de virgem, ou sei lá, é porque eu sou geminiano. Cara, não importa se você é homem ou mulher, mas se você tivesse nascido, em vez de ter nascido no Brasil, tivesse nascido no Vietnã, o comportamento seria totalmente diferente. Se você tivesse nascido mulher no Camboja, teu comportamento seria bem diferente do comportamento do homem ou da mulher que vive aqui no Brasil. Porque tem toda uma cultura que está ali à sua volta. Então é uma loucura você achar que o teu comportamento é você. Teu comportamento é um conjunto vamos até dizer, é um conjunto quase que de preconceitos que você foi acumulando ao longo da sua história, porque você vai olhando e de alguma forma para poder facilitar suas próximas conclusões, você coloca tudo isso numa caixinha e começa a viver dentro de uma caixinha. E dentro dessa caixinha que você resolveu viver, também cabe dentro dessa caixinha os tipos de relacionamentos que teoricamente dão sentido para o que você está vivendo. Vamos dizer assim, como eu sou uma pessoa extremamente controladora, para mim faz todo sentido ter um relacionamento em que eu tenho que falar todo momento em que eu falo onde eu estou, aonde eu não estou, com quem eu estou, e a mesma coisa que seja feita da outra pessoa. Eu até penso, não, então isso é porque isso faz parte de mim, eu sou assim. E muitos processos de coaching, e eu não quero desmerecer o trabalho dos coaches, tá? Então tem muitos trabalhos de coaches que estão ligados ao comportamento, mas muito desse comportamento ele é uma marca, não é você. Então você está, vamos dizer assim, você está tratando como você está, não quem você é. Entendem o que eu quero dizer? Então, um processo de autoconhecimento muitas vezes vai te ajudar a dissolver essas ilusões, porque de repente você acha, eu sou uma pessoa controladora, mas você não nasceu às vezes uma pessoa controladora. As experiências de vida que você teve, do seu parto, do teu nascimento, como é que foi, né, esse seu parto, se ele foi humanizado, teve carinho, foi cuidado, como é que foi teu período de aleitamento, os seus 3 primeiros anos de vida, se toda essa história e a tua infância, tudo isso vai marcando e vai formando padrões sobre o que é que significa se relacionar de verdade, né? Então a gente vai de alguma forma passando, né, a vida e praticamente como se fosse uma bola de neve, repetindo padrões, repetindo. Aí chega no momento que eu começo a olhar e achar que todo homem é igual, e principalmente quando esses homens acabam me lembrando o meu pai. E eu falo isso que todo homem é igual, e isso pega para os homens também.
Principalmente porque todos os homens, a boa parte dos homens acabam lidando com outros homens quando eles estão, por exemplo, no local de trabalho. E quando ele está no local de trabalho, às vezes tem um chefe dele que tem um comportamento que é igualzinho do pai dele, ele já começa a arrumar treta com aquele chefe. Ele já acha que aquele chefe é mandão, que ele não tem nada a ver com aquilo, que aquele chefe... às vezes, ele só diz, às vezes, meu santo não bate com aquele cara. Mas isso é totalmente inconsciente. E mais inconsciente ainda, ele não se dá conta que ele tem um comportamento que é exatamente o mesmo. Então, o que acontece? Por que eu vim parar nisso, né? Vamos voltando sempre. Vou falar do problema e vamos voltar lá para trás. O que aconteceu lá no início, lá no iniciozinho da minha gestação? Meu pai estava disponível para minha mãe, sabe? Essa concepção do meu pai com a minha mãe. Meu pai estava apaixonado pela minha mãe, meu pai era uma relação carinhosa ali, ou era alguma coisa por interesse, sabe? Tem muitos padrões que ficam marcados, às vezes, porque, cara, era um relacionamento extraconjugal, sabe? E isso vai ficando marcado pra caramba. A gente acha que não, mas vai moldando muito do sentimento de sentir que você não é legítimo, sabe? Os filhos de um relacionamento extraconjugal, quase sempre eles têm um sentimento dele não ser, literalmente, eu não sou legítimo, eu não posso ser claro. Então, ele às vezes atrai relacionamentos que também são escondidos, sabe? O namoro ele tem que ser escondido, às vezes ele não pode assumir o que ele sente para as pessoas, sabe? Parece que não é certo ele contar para todo mundo que ele tem um relacionamento. Então isso vai ficando marcado e você fala, mas como é que ele pode ter convivido, ele aprendeu algo assim desse pai? Esse pai estava lá no início e essa referência energética, emocional, genética, que está ali gravado, e a emocionalidade da mãe, como ela estava dentro desse relacionamento, né? Estava formando esse corpinho lá. Cara, esse homem estava aqui para mim, e se estava, isso vai moldando, sabe? Se você tinha um homem lá disponível, sabe, para você no momento do seu nascimento, seja você homem ou mulher, durante a sua gestação, realmente acompanhando, ajudando, e não é só estar lá do lado, sabe, mas realmente colaborando para o bem-estar da mamãe e do seu bem-estar, isso vai gerando uma nova forma de pensar, bem diferente daquele que meu pai não estava. Bem diferente daquele que meu pai teve que correr atrás para me assumir, ou meu pai não queria que eu nascesse, sabe? Meu pai quis abortar, e a minha mãe lutou bastante pela minha vida. Aí às vezes você cresce e tem raiva desse cara. E sabe o que acontece? Quando você vai se relacionar com outros homens, aparecem esses caras que de alguma forma estão te atraindo e trazendo exatamente aquele mesmo tipo de padrão. Ele começa a se repetir, seja ele no seu relacionamento de casal, seja às vezes no seu local de trabalho, como eu já citei aqui. Pelo que eu estou trazendo até aqui, se para você está fazendo algum sentido, ou você está olhando e falando assim, cara, de onde é que esse cara tá viajando demais que eu não estou captando? Comenta, escreve aí para mim, Pedro, não estou entendendo isso, ou então, cara, tá fazendo muito sentido para mim. Conta para mim que eu preciso saber, eu só estou aqui falando e eu não sei se eu estou parecendo só um louco, mas tudo isso tem base, entendeu? E se você tem dúvida, fica mais um pouquinho que eu já vou explicar cada vez mais sobre essas bases. Isso não veio do nada, tá bom? Eu não sentei e falei, quer saber, acho que eu vou falar isso porque veio só da minha cabeça. Não, eu estudei bastante para poder chegar nisso daqui. Então, continuando, eu só estava falando sobre esses relacionamentos tóxicos que a gente vai entrando, né? Que legal. A Juliana falando, tá maravilhoso, Pedro, perfeito. Que legal, Ju. É uma honra poder te ver aqui também. Eu já vi a Ju falando, ela faz um trabalho incrível com as mulheres. E nossa, puxa vida. Escreve aqui, Ju, deixa o nome desse trabalho, porque eu sei que mais pessoas têm que se conectar a ele. Se não me engano, é mulher mesmo o trabalho. E, nossa, as pessoas deveriam conhecer a Ju, tá? Juliana Narciso Schrum. Então conheçam a Ju. Ela atua, se não me engano, ela atua lá no Paraná. Agora me fugiu até o nome da cidade. Mas ela tem trabalho nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook. É um trabalho bem bonito. Enfim, vamos dar sequência.
E por que eu resolvi falar disso daqui hoje, né? Por que eu tô falando sobre essa questão dos relacionamentos tóxicos que vão aparecendo e disso tudo que vai lá desse início da vida? Na última, ela fala Lua Mulher, isso, ó, Lua Mulher, que é um trabalho muito, nossa, muito fantástico, muito fantástico. Na live de ontem, eu cheguei a citar a questão da tenda vermelha, Ju, porque eu lembrei, me conectei exatamente com aquela outra live que eu vi você falando sobre esses processos de, vamos dizer assim, praticamente processos iniciáticos, né? Que eu falo, são os ritos de passagem, né, da mulher e do menino, que às vezes o menino não tem tanta consciência, não fica tão claro para ele sobre esses ritos de passagem, porque bem diferente da mulher, né? Uma mulher, vamos dizer, é um rito de passagem literalmente marcado com sangue. Dos meninos, a gente não vê isso acontecer com frequência, né, na nossa sociedade. Muitas das vezes, e às vezes quando tem sangue nos processos dos meninos, quase sempre é um processo violento que às vezes acaba mais ferindo esses homens do que realmente transformando meninos em homens, né? Geram homens feridos, né? Então, enfim, vamos continuar aqui falando sobre esses relacionamentos tóxicos e o meu momento de parto. Cara, tem uma coisa que é muito importante quando a gente começa a olhar esses relacionamentos e a gente vai atraindo. E eu falei no início, quando a gente tá lá sozinho, quando você quando você escolhe ficar sozinho por um tempo e perceber os padrões que vão aparecendo, o de carência, ou de você essas faltas, né, aqueles buracos, né, aquelas lacunas que vão ficando em nós, que muitas das vezes nós sentimos que precisamos de outra pessoa, que só outra pessoa vai vir e vai cobrir essa minha ausência, né? E agora sim eu vou me sentir uma pessoa completa, vou me sentir uma pessoa inteira. Muito dessa busca que a gente está tendo que buscar lá fora, desse outro, tem a ver com o momento do nosso nascimento. Na live de ontem, eu vou trazer na live, quem não viu a live de ontem, pode procurar aí ou aqui no meu perfil, ainda não foi pro YouTube, vai hoje à noite ainda, vai junto com esse daqui, mas tem na live, eu falo sobre esse momento do parto, de que a gente vive numa sociedade em que, infelizmente, a gente bate recorde de partos de cesariana e a percepção do parto de cesariana, para muitas pessoas, é uma verdadeira expulsão do corpo da mãe, né? Então, tipo, eu queria ficar um pouco mais, não é hora de eu sair, mas eu estou tendo que sair, né? Estão me tirando de cá. Então, no momento que eu tenho que sair, também acontece um processo que as pessoas não contam. Todo aquele processo às vezes, da anestesia da mãe, em que se a mãe absorve uma carga daquele analgésico, a criança absorve no mínimo 6 vezes mais disso. Então, vem toda uma sensação de não estar sentindo nem o próprio corpo. Quando eu não consigo sentir o meu próprio corpo, eu não consigo ter uma percepção clara do que é mesmo prazer, do que é acolhimento. Sabe? Olha que legal a Irene. A Irene, eu sei que ela faz um trabalho também, ela lá de Ribeirão Preto, ela faz um trabalho com Bioflow, mas eu sei que também ela faz um trabalho lindo com as constelações sistêmicas. A Irene é uma querida, a gente fez a formação em Bioflow junto, a gente fez pelo menos uns 2 módulos juntos, né? E é muito legal poder ver essa galera linda por aqui. Também a Beta, a Luna, tá passando por aqui, a Roberta Turski. Gratidão, tá joia, muito bom te ouvir, tem uma forma de comunicação rica. E o Fabrício tá assistindo aqui no YouTube, não, lá pelo Instagram, que eu tô transmitindo junto aqui, no Fabrício Feidi, e é uma honra poder ver o Fabrício aqui. Eu acredito que a Adriana Armad também tá assistindo. Então, dando continuidade, quando a gente, no momento do parto, quando a gente tá naquele processo todo de anestesia, eu não sinto o corpo. E tem uma outra coisa também, que ela é denunciada por um cara que
talvez vocês não conheçam, mas deveriam conhecer, um cara chamado Michel Odon, né, que ele fala sobre essa geração ocitocina. E essa geração ocitocina é aquela galera que no momento do parto recebeu ocitocina. E a ocitocina, para quem conhece alguma coisa de parto, e para quem não conhece também, eles acreditam mesmo, eles fazem uma ocitocina sintética, porque eles acreditam que isso vai acelerar o processo de parto, isso é, não dá tempo de que as coisas aconteçam de maneira natural, eles não deixam acontecer naturalmente, né? Então, quando você não tem tempo de fazer as coisas por si mesmo, não é natural para você avançar na vida, porque afinal de contas, o seu parto, o teu primeiro sucesso, tem alguém te acelerando, começa a gerar toda uma pressão de, às vezes, você se sentir lento e às vezes até uma vontade de ir mais devagar nos seus relacionamentos, sabe? Sempre às vezes parece que as coisas estão indo rápido demais. Então é porque muitas das vezes tentaram te acelerar lá no início e agora você está tentando compensar aquilo que te aceleraram, né? Tentaram te empurrar, vai. Então você hoje tenta ir um pouco mais devagar. Mas tem uma outra coisa que é um pouco mais grave, um pouco não, né? Bem mais grave. A ocitocina natural, que é produzida pela mãe, né, no momento do parto, ela gera não só descontração, mas gera um nível de prazer. E para que isso é gerado? Para poder compensar todo o verdadeiro estresse que o bebê está passando para ele poder a passagem pelo canal de parto mesmo, né? Quando ele está fazendo o seu próprio parto, que o bebê faz o seu próprio parto com o apoio dessa mãe, né? E muitas vezes são uns processos difíceis, vamos dizer assim. Esse nascer nem sempre é tão leve. Poderia ser e pode ser, né? Mas essa produção de ocitocina é uma forma de compensar isso e você encontrar um caminho ligando que no momento que eu nasço e tem chegando lá, exatamente, ó. Fora a raiva que a ocitocina sintética deixa na memória, a Juliana trouxe, deixa. Olha, eu conheço muito bem essa raiva e quem convive comigo também conhece, infelizmente. Mas é real e a gente vai trabalhando nisso, né? Mas como a Juliana trouxe, então quando você faz isso de maneira natural, isso te gera prazer, mas a ocitocina sintética só marca raiva e dor, só marca dor e gera muita dor na mulher que tá parindo, né? E tem uma outra coisa que é louca que não contam, porque como eu falei assim, é importante a gente trazer esses aspectos de espiritualidade, mas também é importante você trazer ciência para isso, porque senão fica só um negócio viajático, né? Então, o que acontece é que os nossos corpos, né, você, homem ou mulher, você também produz ocitocina, mas você aprendeu lá com a sua mamãe. Mas essa mulher, digamos que você deveria ter um nível 10 de ocitocina, tá? O normal no momento do parto deveria ser nível 10 de ocitocina. Então seu corpo produz, a mulher produz aquilo e a criança também aprende a produzir, porque afinal de contas ela está recebendo isso tudo pelo cordão umbilical. Esses hormônios estão passando pela circulação sanguínea, chega na criança, entendeu? Mas quando essa mãe recebe a ocitocina artificial, o corpo dela não produz a ocitocina natural, porque o corpo, como ele é muito inteligente, ele compara, mais ou menos assim, olha, eu precisava ter 10, os caras tacaram, eu tô com 20, eu não preciso produzir ocitocina nenhuma. Cara, ocitocina é o hormônio do prazer. Quando você nasce com a ocitocina artificial, literalmente você não aprende a fazer o prazer por você mesmo. Esse prazer, essa satisfação, vai acabar tendo que vir de fora. Esse é o padrão que fica gravado quando você nasce com ocitocina. Meu prazer vai ter que vir de fora. E como o meu prazer vai ter que vir de fora, é óbvio que vai ser muito difícil eu conseguir encontrar o prazer por mim mesmo, e muitas das vezes é difícil de eu ficar sozinho. Então, se a gente vê aquele padrão das pessoas que estão sempre pulando de um relacionamento para o outro, termina um relacionamento, já engata outro, porque ele diz que ela não consegue ficar sozinha. Algumas pessoas até falam, eu sou viciado em sexo. Mas, na realidade, muitas das vezes ela não é viciada em sexo.
ela utiliza o sexo como uma forma de ter a companhia. Então, para ela grava informação. Pô, eu sou viciado em sexo porque tá gravado todo o mecanismo. Porque com o sexo eu consigo o carinho, consigo esse afeto, então sexo é bom para mim. Então fica ficando todo um padrão que lá no fundo mesmo tá dizendo só assim, ó, eu não sei fazer o prazer por mim mesmo. Eu não consigo me satisfazer. I can't get enough satisfaction. Igualzinho os caras lá do Rolling Stones, eu não consigo encontrar satisfação, então tem que buscar fora. E esse buscar fora vai ser comprando, vai ser consumindo comida, consumindo produtos, consumindo pessoas às vezes, né? E é isso que às vezes acontece dentro dos relacionamentos. Então por que às vezes eu tô sempre nessa carência, sempre eu tô buscando e sempre parece que eu tô tendo que implorar pelo afeto dos outros? Muitas das vezes tem a ver com esse teu parto, lá no início da vida. Aí você vai pensar assim, mas Pedro, eu nem lembro como é que isso pode ter me marcado. Justamente porque o que é o teu inconsciente, isso que você não sabe sobre você, na verdade é 95% do que você é. 5% do teu dia, você pode dizer assim, que você está usando a sua atenção plena. E quase sempre você está com a atenção plena olhando para o seu telefone celular, sabe? Não é para a tua vida em volta. Então você está com a sua atenção plena, às vezes num lugar que nem é a coisa mais importante da tua vida. Mas você está lá. Então, esses outros 95% é tudo aquilo que você não sabe sobre você, mas que de alguma forma é o piloto automático. E é esse piloto automático que faz de alguma forma você tentar fazer uma mudança na vida, aí você fala, não, agora eu não vou mais me relacionar com esse tipo de homem. E daqui a pouco, puf, tá lá de novo com o mesmo tipo de homem. Ou cara, não, agora eu cansei, agora eu não vou mais confiar nas mulheres porque elas sempre fazem isso comigo. Eu não vou mais aceitar desaforo. Aí vai, pum, tá de novo aquela mesma mulher. Ah, não aguento mais esse trabalho, eu tô cansado de trabalhar para alguém que os caras estão sempre me sugando, sempre explorando, eu vou pedir demissão. Pede demissão, arruma um emprego que tá igualzinho. Os 2 primeiros meses parece uma coisa muito maravilhosa, mas daqui a pouco tá de novo no mesmo caminho. Mudou o chefe, mudou o local de trabalho, mudou de cidade, mudou tudo, mas você continua vivendo o mesmo padrão, porque os relacionamentos começam dentro de você. É de dentro para fora. Os relacionamentos começam e principalmente são construídos por aquilo que você não sabe sobre você mesmo. Então essa é uma parte que muitas pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento ignoram, sabe? Muitas pessoas acham que autoconhecimento... E eu não quero diminuir nada disso, sabe? Então, seria eu meditar, eu vou fazer minhas orações, vou fazer constelações sistêmicas, vou ampliar minha espiritualidade, passa por um monte de coisa, mas esquece desse olhar lá para o início da vida. E muita gente fala, não, mas Pedro, o que importa é o agora, é o presente, eu estou vivendo cada vez mais no presente, o passado eu deixei para lá, o passado já não me importa mais. Gente, vamos ser honestos aqui, tá bom? Não funciona assim, tá? Tem que ser bem claro, não é bem assim não, porque é justamente dessa que eu falo, pensar positivo não resolve tudo, porque você tem todo esse inconsciente que tá lá atrás, de alguma forma te trazendo de volta pro padrão, tá te repetindo para aquelas mesmas experiências. Essas experiências marcantes, que muitas pessoas chamam de traumas, essa experiência marcante era como se fosse um ímã, sabe? Ou um planeta, imagina no universo que aquilo tem uma gravidade, aquilo você pode até gerar em volta, como a Lua gira em volta da Terra, mas você não consegue se desprender só porque você quer, sabe? Às vezes é importante fazer, não é só o querer, é o querer e fazer o que tem que ser feito. Sabe? É você querer e se aventurar, olhar para às vezes esses lugares, vamos dizer assim, escuros nossos, né? E quando eu falo esse lugar escuro, muitas pessoas acham que não, então são as sombras, são aquelas coisas horríveis,
minhas que eu não gosto de admitir, não é só isso que está lá nesse lugar escuro. Nesse lugar escuro, às vezes está lá a dançarina que você queria ser, mas não se tornou porque disseram que dançar não dava dinheiro, ou que você não teria sucesso. Está ali também o pai de família, que tá lá, o pai que você gostaria de ser, mas você olha para a sua experiência com o seu pai e você pensa, cara, eu não quero jamais ser igual a esse homem. Então você acaba ignorando o homem que você já é para você tentar negar o outro. Então você pega o que você é e joga lá dentro várias informações, várias partes suas que você vai largando, sabe? Então é importante você poder olhar também para isso, né? A Adriana Armage está falando, então como quebra esse padrão, né? De verdade, esse processo sempre tem a ver com um processo de autoconhecimento. Eu poderia até dizer assim, olha, você vai procurar terapia, mas de verdade eu vejo muito, tá? Eu tenho que lembrar para você que está aí assistindo, tudo que eu estiver falando, não acredita em nada do que eu estou falando. Por favor, não acredite em nada do que eu estou falando. Escuta, se parecer importante, se fizer sentido para você, tu vai parar e vai pesquisar também para você confirmar, porque a coisa mais perigosa que você pode fazer é confiar nos outros e esquecer que você tem sua sabedoria, tá? Então, primeiro, olha para tua sabedoria, se isso ressona com o que está aí dentro de você, olha, beleza, então acho que faz sentido dar um segundo passo. Se nada disso que eu tô falando faz sentido para você, simplesmente ignora, cara, tá? Eu não sou um mestre, não sou nada disso, eu sou um outro ser humano. Então, dentro desse processo que eu poderia dizer para você, muitas pessoas procurando às vezes terapias, em que algumas dessas terapias acabam funcionando como se fossem verdadeiros analgésicos, sabe? E como é que eu falo como são analgésicos? Ela alivia naquele momento, mas semana que vem eu tenho que voltar de novo e fazer outra vez. E na outra semana eu volto e faço de novo. E na outra semana eu volto e faço de novo. E parece que, tipo, aqueles padrões não mudam. Não estou dizendo nada que elas não sejam válidas, tá? Quem está na dor, é importante às vezes eu me aliviar dessa dor para que eu possa pensar em outras coisas, né? Até buscar um caminho para sair dela. Mas eu diria para você procurar algo, sabe? Que te ajude a olhar quase sempre aonde você não tem essa disposição, sabe? É algo que vai te ajudar a tirar da sua zona de conforto, né? Coisas que eu pratiquei na minha própria vida, cara, eu comecei, essa minha jornada toda começou dentro das constelações sistêmicas e foi por muito tempo dentro das constelações sistêmicas. Também foi uma jornada muito grande utilizando o Theta Healing, né, que é uma técnica quântica, né, de reprogramação. Depois eu passei pelas barras de Access, dentro dessa jornada, dentro da Diksha, vários outros processos, até que eu conheci Bioflow, porque nessa época que eu conheci Bioflow, né, que eu conheci o Renascimento, e inclusive eu tenho que até citar aqui, aproveitar para fazer um agradecimento ao Leonard Orr, que foi o cara que descobriu o Renascimento no Ocidente. Ele deixou, né, esse plano há 2 dias e ele mudou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, né? Mesmo que não diretamente, mas hoje eu faço o que eu faço também graças a esse cara. Então hoje eu descobri Bioflow e na época eu me achava o cara mais bem resolvido da Terra até eu começar a respirar. E eu posso dizer para você, a respiração pode transformar a sua vida ou te ajudar, ou te levar para um processo de autoconhecimento que acho que nenhuma outra via pode fazer. E não estou dizendo que ela seja a melhor, não é disso que eu estou falando. Eu acho que tem tem partes desse autoconhecimento, sabe? Que você pode olhar para o seu sistema familiar. Se eu fosse dizer para você olhar para o seu sistema familiar, olha para as constelações sistêmicas. Vamos dizer assim, ela vai ser mais direta nesse sentido. Mas a respiração para mim mudou tudo. E a primeira parte de como é que você quebra o padrão, a primeira parte de todas é reconhecer o padrão. E por que é importante a gente aprender a reconhecer o padrão? Que eu falo que esse padrão, algumas linhagens mais espiritualistas, elas falam de você observar o seu ego, sabe? Como se esse ego fosse a coisa mais... Mas quando você olha de perto, mesmo o ego é inocente.
O ego é um padrão, sabe? Então, é você olhar para como você se comporta e olhar essas coisas que se repetem. E a primeira parte, de alguma forma, eu poderia até dizer assim, ó, você criar uma linha do tempo. Você pode pegar um caderno ou você pegar várias folhas de caderno, que seja num post-it, observar o teu último relacionamento e colocar como se fosse num varal, igual a gente tem no Facebook, que tem a linha do tempo, que você olha para trás, você vai colocar como se fosse num varal, tipo, como é que está hoje e como é que aquilo foi acontecendo. Tipo, ó, há uma semana atrás, o que aconteceu? Há 2 semanas, há 3 semanas, 4 semanas, e ir voltando e observar esse padrão, sabe? Que às vezes está lá, que já acontece por uns 6 meses. Você olha esse padrão e você vê os relacionamentos anteriores. Olha, e às vezes você vai ligando pontos e vai percebendo que se repetem coisas de uma forma que vocês... eu falo às vezes... eu sempre namoro às vezes gente que rouba minha comida no prato, sabe? Coisas assim que tem gente, que fofinho, mas tem gente que odeia, sabe? Eu sempre acabo namorando alguém que gosta, sei lá, que gosta de Beatles, ou sempre alguém que não quer namorar, que tem vergonha de pegar na minha mão, sabe? A gente vai olhando esses padrões e isso de você conseguir olhar e reconhecer, a primeira coisa não é você ir lá e tentar tirar satisfação com essa pessoa, sabe? Não é ir lá e tentar mudar o teu parceiro ou tua parceira, que é o que muitas pessoas fazem, né? Olha, eu já entendi esse padrão, então agora você tem que ser diferente. Não, primeira coisa é você entender por que é que você se coloca nesses relacionamentos e que a outra pessoa não tem nada a ver com o que você está sentindo. No sentido de que a sua responsabilidade, sobre o que você sente, a responsabilidade é sua. E como você é responsável pelo que você está sentindo, e nem todo mundo consegue de verdade ser esse responsável, né? Porque às vezes essa postura de culpar o outro é mais fácil, né? Eu responsabilizo o outro, às vezes, pela minha tristeza. Eu sou triste porque o outro não me trata bem, ou seja lá o que for. Então, quando eu começo a assumir essa minha responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, o relacionamento em si muda, porque os relacionamentos são espelhos. A pessoa que está ali do outro lado, muitas das vezes, ela está agindo de uma... Tem gente que acha até que parece que foi um truque de mágica. Meu marido mudou completamente. Não, seu marido não mudou, seu marido continua sendo a mesma pessoa. Ou às vezes a minha namorada, nossa, ela mudou, cara. Não, ela não mudou porque você fez terapia. Ela não correu atrás porque você fez terapia. Na verdade, o teu olhar mudou profundamente sobre ela, porque esse olhar mudou sobre você mesmo. Você conseguir olhar para você e principalmente se acolher, porque muitas pessoas olham às vezes para esse passado, ou vão olhar para esse padrão só para poder se chibatar, sabe? Falar, eu sou um burro mesmo, eu sempre sou traído, eu sempre atraio homem casado, ou sempre é um relacionamento que eu vou ficar me sentindo um lixo, começa a achar que eu sou o culpado de tudo, blá, blá. Não, cara, sai disso, só observa que isso é um padrão que você estava indo e inconsciente, você de alguma forma estava inocente, você estava no ônibus errado, você não pega o ônibus errado de propósito, entendeu? Você entrou no ônibus errado. Isso de repente você percebeu, cara, tô no ônibus errado. O que você faz? Desce e vai procurar qual é o ônibus certo. Isso vai te levar para o lugar onde você quer ir. Né? Então você para de seguir às cegas, né? Achando que está indo para um lugar, e agora você assume o controle e agora você pode chegar aonde você realmente queria. Tem diversos processos terapêuticos que podem te ajudar nisso. Como eu falei alguns do que eu passei e que são o que eu utilizo para poder atender meus clientes também, né? Aquilo que eu só trabalho com aquilo que eu sinto que teve resultado comigo, resultado prático, sabe? Resultado significativo, e não que foi só mais um analgésico. E de verdade eu estudei muitas coisas e também por um tempo acreditei em muitos analgésicos por aí. E de verdade, a gente não precisa de analgesia, a gente precisa ter contato com a realidade, com a verdade. Às vezes tá doendo, às vezes é importante eu ter contato com essa dor, porque às vezes essa dor é o que vai me fazer me mover para eu sair desse ponto, né? Poxa, tá doendo tanto aqui, então por que não mudar? Por que não sair daí onde você está se colocando?
Então, às vezes, essa dor, às vezes, esse relacionamento tóxico é o chamado da tua própria alma para que você possa, cara, viver uma outra coisa, sabe? Para que você possa viver mais. Até aqui, fez algum sentido? Ajudou de alguma forma, Adriana, como o primeiro passo? O segundo passo, se eu posso dizer assim, ó, o segundo passo quase nunca tem um segundo passo. Quase nunca esse primeiro passo já é fundamental para você perceber, porque nós temos uma inteligência muito grande, e não falo só daquela parte intelectual não, mas é uma inteligência emocional muito grande. Nós somos inteligentes emocionalmente, mas de alguma forma essa inteligência foi descreditada. A gente começou a achar que, eu sou descontrolado, eu não tenho controle sobre minhas emoções, simplesmente porque você sente. Né? Porque se eu for falar a realidade, a sociedade queria um monte de robozinho, sabe? Ela quer que você se comporte exatamente como ela espera, ela quer que você coma nos horários certos. Cara, é um negócio tão louco que a gente vive, eu falo na nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo bem claro de três coisas que tem, tá? Ó, horário para entrar, tem horário e sirene para entrar, tem horário e sirene para poder você comer, tem horário e sirene para poder tomar um banho de sol, sabe? Tem horário e sirene para sair. Sabe quais são esses três lugares? Escola, desde a sua infância, escola, o teu emprego, a fábrica e os presídios. Todos esses três. Então, de alguma forma, desde criança, você está sendo educado ou para trabalhar ou para ser presidiário, porque é o mesmo padrão. Toca um sinal, você entra para trabalhar, toca um outro sinal de novo, sai para o recreio, a hora que você come, toca o sinal de novo, você volta, toca o sinal, você sai. É a mesma coisa na cadeia, no trabalho e na escola. É lindo a gente perceber isso, né? Então, esses padrões que a gente está ali vivendo, as pessoas querem mesmo que você seja obediente e siga exatamente as regras e, obviamente, a forma de você jamais questionar as regras é se você não sentir. Se você não sentir que tem algo de errado, se você não sentir que está sendo enganado, né? Então, se você estiver bem dopadinho, tomando seu remedinho todo dia, se você estiver bem dopadinho, comendo seu açúcar, tomando seu álcoolzinho todo dia, ou fazendo seja lá o que for, enquanto você estiver bem dopado, não podendo questionar nada, enquanto estiver tudo parecendo muito bem confortável, tá excelente para o sistema, tá ótimo. Então você não vai rir, você não vai chorar, você não vai ter raiva, porque você tem que ser um ser extremamente pacífico e tem que seguir as ordens. Porque nós somos um povo civil e ordeiro, sabe? Gentil e ordeiro. Só que não é essa a verdade. Nós não somos esses cordeirinhos. A gente tem raiva, a gente fica triste, a gente fica feliz, a gente fica eufórico, a gente tem vontade de chorar às vezes. Mas você foi educada que você não pode chorar em qualquer lugar, você tem que ser muito mansinho, você tem que obedecer às regras desde sempre. E no momento que a gente começa a sentir algo, no momento em que você entra... Hoje eu não quero diminuir isso, tá, gente? A depressão, a gente está em pleno setembro amarelo, né? Eu não quero diminuir de forma nenhuma o sofrimento de ninguém. Mas hoje em dia, às vezes, uma tristeza já é considerado uma depressão. O sentir raiva, às vezes, já é considerado um descontrole, sabe? Então sentir medo já é considerado pânico. Então muitas pessoas, porque está tão desconectada do que sente, que na primeira fração, no primeiro cisco, primeira menção de uma emoção, aquilo parece ser uma doença. Só que você não está doente. Você está completamente saudável, está sentindo de maneira saudável. Então você já tem esses sentimentos, eles são reais. Você tem uma inteligência emocional certa. Por isso que é importante você observar suas emoções, aprender a comunicar o que você sente, sabe? Que eu falo que vai além de expressar, é conseguir comunicar o que sente, que é não só dizer, mas também conseguir ser compreendido, né, dentro do que você sente. Isso em si já é um processo profundo
que vai te trazer mudanças. Eu já falei em outras lives, eu sou um verdadeiro, vamos dizer assim, eu sou um antiterapeuta, como no sentido que a gente olha dos anti-heróis, né, que são aqueles heróis mais largados. Nesse sentido, eu sou um antiterapeuta, porque é comum vir clientes me procurarem e dizer, cara, não, você não precisa de terapia. Né? Teve uma cliente recentemente, ela veio me buscar, que ela falou, olha, minha mãe morreu tem 2 semanas, eu queria fazer terapia porque eu não consigo parar de chorar. E eu falei com ela, que ótimo, então você vai voltar para casa e vai chorar mais. Você vai sentar e vai escrever uma carta para tua mãe, vai escrever para ela dizendo tudo aquilo que você queria ter dito e não pôde dizer, ou pedindo desculpa por tudo aquilo que você queria pedir desculpa. Você vai fazer isso com você mesma, você não precisa de terapia. Se você quiser vir até aqui, Pedro, me ajuda a escrever essa carta, eu sento contigo, a gente faz isso junto. Mas você não precisa marcar uma sessão de terapia. É completamente normal sentir o que está sentindo. Não morreu alguém que você não conhece, morreu a sua mãe, cara, morreu a origem da sua vida. Faz todo sentido você estar sentindo isso. Então, quando a pessoa consegue perceber e se sentir, tanto é que isso já tem mais ou menos um mês, eu reencontrei essa pessoa, né? Ela pratica yoga no lugar onde eu faço os meus atendimentos, que fica lá em Santos, e para quem não sabe, é o Akasha, né? O nome do lugar, com K, A-K-A-S-H-A. Então, eu faço meus atendimentos lá e encontrei com ela de novo. Ela falou, cara, eu tô muito melhor, foi importante mesmo eu dar um tempo para mim sentir. E realmente eu não tava precisando de terapia, eu precisava era só deixar minhas emoções fluírem. Então, cara, acho que isso muda o padrão, sabe? Quando você começa a se respeitar, começa a se observar. Então, você quer mudar esses padrões, você quer encerrar esses padrões, começa a respeitar o que sente. Se você ainda não pode chamar, mas Pedro, você está me dizendo para eu respeitar o que eu sinto, mas eu não consigo simplesmente respeitar, eu estou tentando mudar o que eu sinto, eu estou tentando respeitar, mas eu não consigo. Cara, então procura ajuda. Tem diversas pessoas que podem te ajudar. Eu estou aqui sempre passando esses conhecimentos e, como eu falei, sempre é um processo de autoconhecimento. O terapeuta, ele não vai resolver o teu problema, ele é um cara que está ali para te apoiar. Né? Então, enquanto ele puder estar do seu lado, né, de igual para igual, não se colocando acima de você ou abaixo, sabe, mas se colocando de igual para igual como outro ser humano, e deixando técnica de lado, mas podendo realmente se conectar com você, aí isso vai funcionar. Então, procure ajuda com alguém que pode fazer isso por você. Algumas vezes é um amigo. E a gente vê cada vez mais as pessoas, amigo não é terapeuta, você tem que procurar um psicólogo, ou seja lá o que for. Desculpa, gente, mas para mim isso é só uma defesa de mercado, tá? É só alguém que tá com medo de perder mercado e que tá difícil de conseguir cliente. Ele diz que terapia de verdade é só com terapeuta, meditação na terapia. Beleza, né? Então, alguém que tá perdendo uma graninha, eu tenho que falar isso mesmo, que essa é real, tá? Só uma defesa de mercado de uma meia dúzia aí que não consegue cliente e acha que a culpa é dos outros, mas não é, tá? Então, você vai olhar aí para dentro de você e se você sentir que precisa de terapia, procure terapia, cara. Mesmo, não dói, não dói. Você pode entrar em contato com a dor, mas é bem melhor do que o desconforto da própria dor. Você pode encontrar um desconforto, mas para sair da dor, que legal, né? É bem melhor ficar desconfortável para sair da dor do que você ficar desconfortável na própria dor. Beleza? Eu acredito que eu falei bastante aqui, eu falei sobre relacionamentos tóxicos, a origem desses padrões, desde lá do nosso nascimento, desde lá de quando você ainda era um óvulo na barriguinha da sua mamãe, seja você homem ou mulher, você já foi um óvulo que esteve na barriguinha da sua mãe, que também esteve na barriga da sua avó, entendeu? Então, você vem carregando um padrão aí já de pelo menos 3 gerações, e que vem te marcando e que moldam profundamente os teus relacionamentos. Se você quiser saber um pouquinho mais disso, você pode ler, tem um livro da Sondra Ray e do Bob, se não me engano é do Bob Newman, que é Bob Mendel, que chama Como o Seu Nascimento Influenciou Seus Relacionamentos.
E tem um outro livro que também é da Fanny Van Laer, que ele escreveu junto com o próprio Leonard Orr, que é o manual, né, o manual dos o manual do Renascimento, né, o manual dos profissionais de Renascimento, em que tem lá bastante informação sobre isso. Então, e se você quiser saber mais ainda também, você pode me mandar uma mensagem, pode escrever por aqui, me chamar pelo WhatsApp, tem os contatos aí na descrição e a gente se fala por lá, beleza? Então, encerrando mais uma live, eu do lado de cá sou Pedro Gabriel, terapeuta. Essa live está encerrando aqui no Instagram nos últimos 10 segundos. Sou um especialista em ansiedade e superação de traumas. Galerinha, tchauzinho para vocês, a gente continua no Face, beleza? E aqui no Face eu me despeço de vocês que já assistiram junto e compartilharam, e teve uma presença de uma galera fantástica por aqui, que eu sou sempre honrado de ver. É legal de ver gente que veio aqui participar, como a Juliana, a Irene e o meu próprio pai que está aqui, que são gente de pessoas, a Roberta, pessoas de quem eu sou fã e estou aqui assistindo, pessoas cujo trabalho eu olho, eu admiro, e a pessoa vem e fala que o meu trabalho está muito bom. Então, para mim é só uma confirmação de que eu estou fazendo algo que realmente tem sentido. Então, se para você fez sentido, curte, compartilha esse vídeo e beijo na alma, galera. Arro, família. Até a semana que vem, domingo, às 10. E sábado às 8 vai ter também, tem uma edição especial aí, sábado às 8 aqui. No próximo sábado, mas sempre domingo, às 10. Tchauzinho pra vocês.